Oi, gente, hashtag BandRio, tá no ar o nosso jornal exclusivo para o YouTube para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro sem perder tempo. Então vamos ao nosso giro de repórteres. Hoje teve uma mega operação voltada para fraudes na Supervia. Marcos Sadoc acompanhou. A operação da Polícia Civil de hoje tem o objetivo de desarticular essa organização criminosa que causou um prejuízo em um ano de 15 milhões de reais aos trens da Supervia, a concessionária que administra esse modal, tudo com aquela fraude já conhecida do bilhete único. Eles conseguem fraudar todo esse sistema com um software estrangeiro, causando esse prejuízo, fazem recargas, vendem a passagem mais barata e tudo isso com uma hierarquia. Essa organização criminosa era toda estruturada. Por isso, os policiais foram monitorando esse grupo. Hoje cumpriram 17 mandados de busca e apreensão e 4 presos em flagrante por conta da atividade. Eles foram encontrados fazendo essa prática criminosa em estações na Baixada Fluminense, como em Nova Iguaçu, por exemplo. Além disso, a participação da milícia em todo esse esquema também é investigado, porque tanto na Baixada quanto em bairros da Zona Oeste, a gente sabe, para fazer esse tipo de esquema num lugar que é controlado por milicianos ou pela maior milícia do Rio de Janeiro, só pagando aquela taxa ao grupo paramilitar. E falando em operação, teve operação também com foco na milícia. Fala aí, Yasmin Bachu. A Polícia Civil estourou uma fábrica clandestina de bebidas que lucrava por mês R$250 mil. Essa ação faz parte da força-tarefa montada pela polícia para desarticular o braço financeiro da milícia do ECO. 20 pessoas foram presas. Essa fábrica ficava localizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e era usada pelos criminosos para lavar o dinheiro da quadrilha. Inclusive, o ECO é um dos maiores e mais procurados milicianos que atuam no estado do Rio de Janeiro. Por dia, eram falsificadas mais de 1.600 garrafas de cerveja e cada caixa era vendida a R$120, o que gerava aí para a quadrilha um lucro de R$250 mil por mês. A polícia agora vai analisar amostras das cervejas falsificadas que foram colhidas para saber se os rótulos e as tampas eram trocados ou se a quadrilha também diluía o produto. Um depósito de botijões de gás e outros de produtos piratas também foram fechados pela polícia. Essa foi mais uma ação dessa força-tarefa montada pela Polícia Civil para asfixiar o braço financeiro da milícia e acabar com esses serviços ilegais que acabam gerando lucro para todos os criminosos. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia foi feita pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro em função do caso Queiroz, como ficou conhecido o processo das rachadinhas. E o que consiste esse processo? Seria um esquema criminoso operado por Flávio Bolsonaro e também Fabrício Queiroz, na época que ele era assessor de Flávio, quando ele era deputado ainda estadual da Alerj. Eles são acusados de realizar repasses ilegais de salários dos funcionários do gabinete de Flávio na época. Além deles dois, outras 15 pessoas também são denunciadas pelo Ministério Público por esses atos ilícitos que teriam sido cometidos entre os anos de 2007 e 2018. Agora, se a Justiça aceitar essa denúncia, Flávio e os outros ex-assessores também viram réus no caso. A gente lembra que Flávio é investigado pelo Ministério Público desde 2018 por esses atos ilícitos, depois que o relatório do COAF apresentou uma movimentação atípica de mais de 75 assessores e ex-assessores de deputados, entre eles Fabrício Queiroz, que teria movimentado mais de R$1 milhão entre os anos de 2016 e 2017. A gente lembra que Fabrício foi preso em julho desse ano durante a Operação Anjo, uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público, e ele segue em prisão domiciliar junto com a esposa dele, Márcia Aguiar. E um policial militar foi identificado como sendo a pessoa que disparou contra um motorista de aplicativo na linha amarela na semana passada. O motorista acabou morrendo. Quem traz os detalhes pra gente desse caso é o Igor Dorileu. O policial militar, que não teve a identidade revelada, se apresentou na delegacia de homicídios da capital. Ele, em depoimento, afirmou que se assustou quando o carro do motorista de aplicativo se aproximou dele na zona norte do Rio, na altura do Engenho de Dentro. A PM está apurando o caso. Ele já teve a arma recolhida e foi afastado das atividades. O caso aconteceu no dia 25 de outubro, quando Marcos André, de 24 anos, acabou sendo atingido na cabeça e não resistiu.
Nesta quinta-feira, o Tribunal Especial Misto, que é composto por 5 desembargadores e 5 deputados, vai decidir se o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel prosseguirá ou não. A sessão está marcada para as 10 horas da manhã. No último dia 29, o relator do processo, o deputado estadual Valdec Carneiro, protocolou o relatório no Sistema Eletrônico de Informação do Tribunal de Justiça do Rio. E alguns atendimentos no Hospital Federal de Bom Sucesso foram retomados nesta quarta-feira. Andresa Buzani. 8 dias após o incêndio que atingiu o módulo do Hospital Federal de Bom Sucesso, parte dos atendimentos foi retomada em 4 prédios da unidade. Até o momento voltaram a acontecer as consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, a entrega de medicamentos oncológicos, a realização de exames laboratoriais e também a retirada de resultados e doação de sangue. Pacientes que tiveram consultas suspensas por causa do incêndio vão ser procurados pela equipe do hospital para que seja feita a remarcação. Os atendimentos de emergência, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagem continuam suspensos e sem previsão para retornar. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no prédio 2, ainda vai passar por uma avaliação técnica para que o retorno seja feito de forma segura. E falando em hospitais, um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio mostra que muitas mortes aconteceram aqui no estado por conta da falta de leitos. Marcele Setúbal. Foram quase 2.000 pessoas que morreram na fila por um atendimento especializado dentro dos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Esse levantamento foi feito pela Defensoria Pública do Estado no período entre abril e agosto desse ano, período em que a pandemia do coronavírus estava no auge aqui no Brasil. Bom, essa pesquisa que foi feita junto aos hospitais aqui do Rio de Janeiro, foi feita a pedido da Defensoria Pública, mostrou também que uma parte dessas pessoas que morreram aguardando ainda uma vaga em um leito de CTI, uma parte dessas pessoas acabou não conseguindo nem entrar na central de regulação, ter o nome inscrito na central de regulação, porque a doença avançou de uma forma muito rápida e essas pessoas não resistiram. Agora na pandemia com menos frequência, né? Mas volta e meia a gente fala de assaltos, crimes que tem estrangeiros como vítimas aqui no Rio de Janeiro. Agora o crime não vai ter como ser desfeito, obviamente, mas agora eles vão passar pelo menos por um inconveniente a menos. É possível fazer o registro de ocorrência pela internet em inglês. O projeto é uma parceria da Polícia do Estado com o Consulado Britânico, que ajudou na tradução do sistema. Além de apresentarem documentos estrangeiros, eles vão poder acompanhar o andamento do inquérito, tanto de outro lugar do Brasil, se estiverem fazendo uma viagem pelo país, ou depois que voltarem ao exterior pela internet. E as eleições estão quase chegando. Dia 15 de novembro a gente tem o primeiro turno e o desafio do Tribunal Regional Eleitoral durante essa pandemia é encontrar mesários para trabalhar no pleito. Juliana Neves. Confirmar o trabalho dos mesários nessas eleições está sendo o grande desafio dos cartórios eleitorais. Aqui no sul do estado do Rio, 20% dos voluntários pediram substituição para não trabalharem no dia 15 de novembro. Isso porque a maioria dessas pessoas ou faz parte do grupo de risco da Covid-19 ou está com medo de se contaminar. Em Volta Redonda, a menos de 2 semanas das eleições, 15% das vagas para colaboradores ainda estão em aberto. A Justiça Eleitoral afirma que não há motivo para ter medo, que todas as regras sanitárias de segurança estão sendo seguidas e que os mesários estão sendo preparados para manter as sessões eleitorais em segurança. O hashtag Band Rio vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Você sabe, né? Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você saber quando um novo vídeo está sendo postado. Tchau, gente, até amanhã!